E isso daí, Gayer, você que está no meio desse negócio todo, é impressionante, né? Você sente a comoção de uma classe jurídica organizada a respeito desse tipo de comportamento? Porque eu vou só passar 2 prints aqui, daí eu escuto você e o Adriles, o pessoal da Timeline hoje não vai conseguir entrar, eles estão na Auri Verde. Junto com isso, a gente tem aqui no GC5, né, o drama da prisão de Juliana condenada por Moraes. Ela é uma presa política, Juliana Gonçalves Lopes, Barros, 34 anos, mãe da Eva, de 7 anos, do Davi, de 8, João Guilherme, de 17. Ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, terminou hoje o julgamento dela, ela já foi recolhida à Unidade Regional Prisional Feminina localizada em Lusiânia, Goiás. Foi condenada por 17 anos de prisão, em dezembro do ano passado, por estar em Brasília no dia 8 de janeiro. E a prisão dela aconteceu diante dos filhos na tarde de ontem, quando ela foi levada para uma delegacia de polícia e depois conduzida para o presídio. E também a gente tem esse print aqui do ponto 6, que é uma brasileira naturalizada nos Estados Unidos que teve um pedido de prisão decretado por Moraes. Isso eu acho muito interessante, porque a Flávia Magalhães está relatando que depois de uma postagem no X, seu passaporte ficou sob restrição. Flávia Cordeiro Magalhães, com cidadania norte-americana, reside há 22 anos em Pompano Beach, cidade próxima de Miami. E eu já ia até dar o recado antes, Flávia, você pode entrar em contato conosco no IFPE Brasil, tá? Eu só quero falar isso para você. A gente fez uma parceria agora com um escritório gigantesco de um brasileiro lá, o Felipe Alexandre, e ele vai ajudar a gente em casos de contencioso estratégico de cidadãos americanos e brasileiros naturalizados nos Estados Unidos que sofreram perseguição pelo Moraes. Eles toparam dar esse auxílio jurídico para brasileiros por lá, né? Então, você pode contar com ifpebrasil.org, manda um e-mail para a gente, contato@ifpebrasil.org, que a gente vai te atender. Ou para o contato@fiodiario também.com. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê o Zanin falando isso, tem muito brasileiro que não brasileiros invisíveis, né? Que estão sofrendo até hoje, Gustavo. Eu estava vendo o caso da Flávia, né? Mora em Pompano Beach há 10 anos, cidadã naturalizada, então ela é cidadã americana, postando dos Estados Unidos, usando uma plataforma americana, o Alexandre de Moraes determinou a prisão dela. Assim, é um desses casos que, do ponto de vista jurídico americano, é o que pode ser usado justamente para colocar o Alexandre de Moraes como condená-lo no Tribunal Penal Internacional. São 2 casos, esse e o do Felipe Martins, tá? A do Felipe Martins tem o caso como foi fraudado o documento lá no sistema de imigração dos Estados Unidos, né? Como se ele tivesse entrado lá. Teve ajuda de alguém. Isso aí, o que eu já sei que já sabem até quem essa pessoa é, e em breve essa pessoa vai ser obrigada a falar de onde veio a ordem, qual foi a cadeia de comando, de onde veio a ordem para isso tudo. Agora, no judiciário brasileiro, eu vejo meio dividido, tá? Tem muita gente que apoia tudo que está acontecendo, principalmente essa geração mais nova, essa geração que já passou pelo corredor polonês de doutrinação. A faculdade de Direito hoje no Brasil virou isso, né? Você não forma mais legalistas, você não forma juristas, você forma militantes, tá? Que acham que a obrigação deles é reconstruir e fazer uma engenharia social, mas os mais antigos já percebem que foi longe demais, mas obviamente eles não têm coragem de se pronunciar. Qualquer um que se pronuncia ali sabe que vai ser perseguido. A gente tem vários casos de desembargador, juiz, que falou algo contra o Alexandre de Moraes. Teve um que, inclusive, negou uma ordem dele, né, que falou que não tinha cabimento dentro dos autos. O Alexandre de Moraes falou e afastou esse juiz da vara em que ele estava. Então, é uma ditadura inequívoca, não tem como. Vou dar um exemplo para vocês de uma matéria, porque aqui tudo que a gente fala é a nossa opinião. Então, eles sempre descartam as nossas opiniões, porque bolsonaristas, extremistas e todos os adjetivos que eles gostam de usar. Tem uma revista britânica que chama The Economist, e todos os anos ela faz uma espécie de pesquisa, um estudo, analisando o nível de democracia de vários países. Se eu não me engano, são 167 nações que eles analisam, usando alguns indexadores, né, alguns critérios. Liberdade de expressão, processo eleitoral, perseguição política, decisões e tudo, muitas coisas. O Brasil caiu do ano passado, de 2023 para 2024,
o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia. Ele saiu de 51º para 57º, e no artigo do The Economist, que é uma revista de esquerda, tá? No artigo do The Economist, eles falam claramente que é por causa da suspensão do X no período eleitoral, da ameaça de multar pessoas por usar VPNs, que é uma outra loucura, né, que aconteceu aqui, por censurar o debate político com definições vagas, né? É um claro exemplo de politização do judiciário. Eu até mandei para você aí, Marco, esse link, se eu não me engano, acho que eu mandei para você agorinha. O link tá aí, ó. Censura e violência política fazem Brasil despencar 6 posições. Então vamos lá. Uma revista de esquerda, renomada internacionalmente, responsabiliza Alexandre de Moraes por estar derrubando a democracia do Brasil. Agora, não sou eu que estou falando. Então, olha que curioso. Aquele que se diz o grande defensor da democracia em todos os seus discursos, né? Até antes de ontem estava falando isso, que para defender a democracia e os valores democráticos, Barroso dizendo que são os defensores da democracia, pelos olhos de especialistas internacionais do ponto de vista de nível democrático de uma nação, estas duas pessoas são responsáveis por derrubar a democracia no Brasil. O que é curioso, durante o governo Bolsonaro, essa mesma revista diminuiu o grau de democracia do Brasil em 4 posições. 4. Isso no governo do monstro ditador Shrek, né, que a imprensa tanto falava que estava aqui no Brasil. No governo Bolsonaro. Agora, no governo do Moraes, porque é isso que a gente está vivendo hoje, o governo do Moraes e do STF, foi 7 posições por ações que eles tomaram. Como que eles vão justificar isso? Agora vai colocar o The Economist também no inquérito das fake news, vai mandar prender o editor ou os responsáveis por esse estudo? Então, assim, já não é a nossa opinião, né? A verdade está sendo conhecida internacionalmente. O Alexandre de Moraes, esse STF de hoje, o Barroso, são responsáveis por estarem destruindo a democracia brasileira do ponto de vista mundial. Exato, exatamente. E olha aí, ó, a matéria que o Geyer mencionou: censura e violência política fazem o Brasil despencar 6 posições no ranking da democracia, que já é um ranking que eu vou te falar, viu? Se fosse um ranking bom mesmo, a gente estava a gente estava abaixo da Venezuela. É sempre importante lembrar que na Venezuela o Maduro suspendeu por 10 dias o X, aqui o Alexandre de Moraes por 38, e ainda meteu a mão no bolso do Elon Musk, coisa que o Maduro não conseguiu, não. Maduro não meteu a mão no bolso do Elon Musk. O Alexandre de Moraes pegou 6 milhões de dólares do bolso do Elon Musk. Então é importante sempre lembrar isso. Marco, curioso você mencionar essa questão do Maduro. Eu pedi para o pessoal da minha equipe fazer uma comparação entre o discurso do Maduro no pós-golpe, onde ele aparecia todos os dias fazendo coletiva de imprensa, falando sobre Big Techs, Elon Musk e aquela porcariada toda, e o discurso do Alexandre de Moraes naquela aula Magda, foi acho que Magna, né? Foi essa semana? Foi aula Magda. Magda me lembra a mulher do Sai de Baixo. Foi a aula Magda do Sai de Baixo. A gente só lê a aula Magda. Aula Magda. Magda isso aí. Tá bom. E daí, você faz a comparação dos dois, gente, as frases são idênticas. Não, eu não estou brincando. Parece inteligência artificial pegando o discurso de um e colocando na voz do Alexandre de Moraes em português. As frases são idênticas. As Big Techs e redes sociais estão fomentando o fascismo. Aí vai o Alexandre de Moraes e fala exatamente a mesma coisa. Ele só tem interesses capitalistas e transformar a democracia em um mercado. Aí vai o Alexandre de Moraes e fala exatamente a mesma coisa. E me chama a atenção que, por quê? Para a imprensa brasileira, o discurso do Maduro é ditatorial. Para a mesma imprensa brasileira, o discurso do Alexandre de Moraes é um resgate à democracia.